E estamos de volta, Mundial Podcast, aqui na Vibe Mundial. Estamos começando, você que nos acompanha aí todos os dias com o Mundial, e você já sabe, né? Às segundas-feiras, programa estendido, em formato podcast, direto desse estúdio aqui, incrível, que é o nosso estúdio Vibecast, aqui mesmo, na Vibe Mundial. E hoje, gente, ai, que prazer em receber ele aqui. Roberto Chiniachiki, Oi, Samira. Bem-vindo, é sempre um prazer estar com você. Samira, jornalistaça, e eu posso dizer que eu vi essa estrela nascendo. É verdade, Faz tempo, Roberto. né? Nem vamos falar tanto. Nem vamos falar tanto, mas do tempo que você passou aqui pela Vibe Mundial, É que era mesmo. mundial, Que era mundial. antes, não é verdade? E a gente foi evoluindo, e estamos aqui, trazendo muita informação importante. Estou hoje com Roberto Chiniachiki, empresário, palestrante, autor, best-seller e tantas outras coisas mais. Né, Roberto? Eu adoro Mentor, viver. professor, É verdade. né? Pai, E avô. eu posso comemorar minha turma que está assistindo. Pessoal, eu não avisei vocês, porque a nossa ideia de fazer essa live brotou agora. Então, meu pessoal Aí. do Instagram, não, o Isso. pessoal do YouTube, a gente já estava. Mas, ó, Samira vai entrar na nossa fraternidade diamante. Olha! E o nosso desafio é fazer o infoproduto sobre espiritualidade da Samira bombar. Oh, Vamos? meu Deus, vamos criar um produto nesse tempo, né? Bora! Vamos lá, gente, mas hoje eu quero apresentar o Roberto, vamos conhecer um pouquinho mais do Roberto. Roberto, qual que é a palavra do momento para você hoje? Bom, a palavra do momento para mim é Power. Power. The Power. The Power, a gente está lançando um treinamento chamado The Power. E por que que eu trouxe esse The Power? Porque as pessoas estão muito estressadas, muito angustiadas, muito preocupadas, e elas estão esquecendo que elas têm o poder. Qual o poder mais importante? O poder de materializar, que é o poder crístico, né? Quando Cristo encontra o aleijado, o que ele fala? Levanta-te e anda. Só que Cristo fala com uma força, uma energia, um poder tão grande que aquilo acontece. E as pessoas esqueceram que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Começa lá no Gênesis, lembra? A primeira frase. No princípio era o verbo, no princípio. Então a gente tem médicos que fizeram pós-graduação em Harvard, e ele atende o paciente e fala assim: olha, dá esse comprimido para o seu filho que ele vai ficar bom. Ele não tem power, não tem o poder. Então a mãe escuta aquilo e fala: não, preciso consultar um médico de verdade. E vai, às vezes, para um charlatão, e o charlatão, que às vezes nem é formado em medicina, mas enrola, ele fala assim: toma esse remédio e o seu filho vai ficar bom. E aquela energia que aquele médico fala, né, a sua fé, isso é bíblico, né? Então, já que eu estou com uma expert Não, nem em tanto. religião, né, a tua fé te curou. Então, as pessoas estão perdendo a consciência do poder, da força, da capacidade de materializar. É sobre isso que é o The Power. As pessoas estão se esquecendo muito da vida, do amor. Cada vez mais a gente vê mentiras, a gente vê comportamentos não éticos, as pessoas enrolando umas às outras, né? Esses tempos isso, né? Esses tempos eu atendi um rapaz, ele estava noivo de uma garota, um homem estava noivo de uma mulher. E eles estavam há 4 anos noivos, falando de casar, quando que vamos casar, e tiveram uma crise. E estavam em crise. E aí eles falaram assim, ela falou: eu quero viajar sozinha no Réveillon e tal, mas ele falou: tá bom.
E a gente, dia 19 de janeiro, dia do nascimento do Edu Chiniachik, meu irmão, a gente volta a conversar. Sentaram para conversar, ela falou assim, transei com outro cara. O jeito que ela, a frase que ela teve para terminar o relacionamento foi, transei com outro cara. Aí ele falou assim, você ficou envolvida com ele? Ela falou, não, foi um caso. Era um alemão, eu encontrei na festa, fiquei com ele, fiquei 4 dias, ele foi embora. Porra, mas não tem juízo para falar pro noivo de 4 anos, vamos terminar, eu não te amo mais, eu não quero mais, vamos... As pessoas elas não estão mais respeitando umas às outras, respeitando os sentimentos, né? Como que essa pessoa deve de estar se sentindo, como essa pessoa se sente. E as pessoas estão parecendo robôs, estão parecendo pedras, não tem mais essa noção de afeto, sentimento. E por isso que eu resolvi fazer, agora em agosto, dia 24 e 25 de agosto, o treinamento The Power. A gente precisa resgatar o poder. A questão toda também está, as relações humanas, né? As relações sociais estão desgastadas, né? E eu acho que a gente precisa relembrar como que a gente se relaciona com as pessoas. Fala-se tanto em empatia, né? Mas como que a gente vai terminar um relacionamento assim? Não é Quer verdade? dizer, sem sentimentos, sem nada, né? Olha assim, peraí, o que aconteceu? Se né? fosse o contrário, né? Eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do outro, né, Roberto? Agora, uma coisa que eu acho fundamental, quando eu escolho parceiros, sócios, eu sempre observo o que as pessoas fazem quando elas têm uma desculpa para sacanear. Então, da pandemia, a gente viu livrarias. Nós, da Editora Gente, nós recebemos e-mails de donos de livraria falando, Roberto, as livrarias estão fechadas, a gente não está conseguindo vender, não vamos conseguir pagar. Ou seja, a pessoa tem uma justificativa para falar, não vou pagar, vou mentir. E tiveram... A maioria, graças a Deus, dos livreiros foram olha, a gente está devendo isso, a gente não vai conseguir pagar, mas a gente sabe que vai precisar pagar, vai pagar. A mesma coisa aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Eu vou falar uma coisa que a Editora Gente fez. Nós perdoamos todas as dívidas das livrarias do Rio Grande do Sul. Sabe assim... É uma atitude. Tem que tomar uma atitude. Agora, foi muito legal as livrarias do Rio Grande do Sul. A gente está com os livros todos destruídos, todos, a gente não vai conseguir pagar. Aí a Roseli veio comigo, né? Roseli, você conhece? Sim. Que, aliás, você podia entrevistar... Roseli. Vem aqui, Roseli Buschini. CEO, a deusa dos best-sellers, né? A Roseli chegou para mim e falou, minha irmã, né, Beto? Sim. Eu fiz as contas, dá para a gente perdoar as dívidas dos livreiros do Rio Grande do Sul. Tudo bem para você? Tudo bem. Mas está decidido, né? Nós precisamos ter essa dimensão. E para vocês jovens, a palavra do sucesso é solidez. A palavra do sucesso é solidez. Não adianta você ter sucesso 1 mês, 1 ano, 2 anos. Por quê? Porque não vai se sustentar. Tem que ser constante. Então, às vezes, você vai perder uma chance de fazer um bom negócio financeiramente, mas que atrapalha. Né? A gente via isso muito... Sair nua na Playboy, né? A pessoa, que me ofereceram um apartamento. Tá bom, mas qual que é o preço disso no longo prazo? A gente viu, né? 20, 30 anos depois, várias histórias. Você acredita que nós estamos vivendo mais um momento de individualidade do que do coletivo? Apesar do universo estar pedindo coletivo? Exato.
que é uma coisa muito interessante, né? Tem o mestre do Espiritismo, o Divaldo Franco, maravilhoso, né? Uma das honras que eu tenho na minha vida foi ter dado um seminário com o Divaldo Franco, né? Sensacional. E o Divaldo Franco falou uma coisa muito interessante. Ele falou, olha, com o Covid, a gente imaginava que as pessoas iam se sensibilizar, se humanizar. E o que a gente viu, né? Acabou o Covid, a Rússia invade a Ucrânia, o mundo luta contra a Rússia, o lado da chinesa defende, e as pessoas desumanizaram. Então, está acontecendo uma desgraça. Nós não estamos nem no momento de coletividade, de cooperação, nem de individualismo. Nós estamos num momento do desespero. Mesmo gente rica, que tem dinheiro, que tem uma clientela, que tem estabilidade, age como se não tivesse dinheiro para comprar um prato de comida naquele dia, né? Uma voracidade, uma competição, um sentido de destruição. E o nosso desafio, seu, como minha mentorada, é mostrar que dá para ter sucesso com felicidade. Mudar esse mindset. Felicidade com sucesso. Não precisa o sucesso ser um sucesso destrutivo. Essa é a nossa missão de vida aqui nesse planeta Terra. Roberto, você é psiquiatra, né? Médico de formação. Médico. Agora tem uma médica na família formada. Marina. Parabéns, Marina. E tá vindo outro. Tá vindo outro médico. Não tô sabendo. Arthur Chiniachik entrou na faculdade de medicina. Sensacional. Aos 36 anos. Muito bom, foi incentivado. O Arthur Chiniachik, pessoal, vocês que... Filho do Roberto. Vai lá. O Arthur Chiniachik, meu parceiro de treinamento, seminários, mentorias, ele começou a se interessar pela saúde. Então, ele começou a produzir conteúdo de saúde. Acompanhei. Aí, ele chegou para a Marina e conversando com a Marina, que estava terminando medicina, ele falou assim, Marina, eu estou achando que eu preciso... Ele tem faculdade de administração, ele falou, olha, eu acho que eu preciso fazer uma faculdade de saúde, alguma ciência da saúde, para me ter uma base e também uma autoridade, né? Aí a Marina, o que você está pensando em fazer? Estou em dúvida entre psicologia e educação física. Aí a Marina chegou e falou assim, vou falar, Arthur, larga de ser cagão, você tem que ser médico. Assume logo, já é um baita palestrante, né? Um baita profissional. Só que tinha o desafio de entrar numa faculdade de medicina, né? E ele passou por vários desafios até para ter essa visão ele hoje. foi, estudou, que nem um maluco, entrou, está na faculdade de Santo Amaro. Ou seja, os Chiniachiks lá de casa são 3 médicos. Ou né? seja, também está na genética, está no DNA aí. E era o sonho do meu pai, né? Meu pai ficou órfão com 7 anos de idade. E o sonho do meu pai era ser médico. E ele acabou trabalhando em farmácia. Era farmacêutico. Antigamente tinha um título que era o profissional de farmácia provisionado, né? Não tinha farmacêutico para todas as farmácias, então quem trabalhava mais de 10 anos ganhava um título. O título, e era um ótimo. E o sonho do meu pai, e eram os médicos dos bairros pobres, né? E o sonho do meu pai era ser médico. Ele cansou de falar, meu sonho é ser médico, a gente não tinha dinheiro, não sei o quê. E aí eu virei médico e na formatura da Marina, eu senti a presença do meu pai, né, assim, e foi lindo, porque a Marina veio me agradecer, pai, pô, obrigado pela força, né, e eu sentindo a presença do meu pai. Eu fiquei arrepiada, tem alguma presença aqui agora. Daí a presença do meu pai, e, ó... fiquei emocionado, né, e é tão lindo a gente saber disso, né, porque você é muito família, né, Roberto? Sou. E você vem da medicina, agora você vê seus filhos seguindo medicina, e você vem né, como palestrante, escritor, e você vê toda essa nova geração também sendo formada. Como psiquiatra, você falou até da pandemia aqui. As doenças mentais hoje,
elas estão cada vez mais graves. Criadas e novas podem surgir? E a gente precisa correr atrás desse prejuízo antes de sermos afetados por elas? Eu estou meio frustrado aqui que eu não trouxe meu livro novo, Inteligência Afetiva. O inteligência afetiva, gente, é diferente a inteligência afetiva da inteligência emocional. A inteligência emocional, a gente entende as nossas emoções. A inteligência afetiva, a gente entende os relacionamentos. E por que entender os relacionamentos? Então, certamente você tem amigas, amigos, que você fala, esse cara tem uma inteligência de relacionamento, né? Pô, ele poderia brigar aqui, não brigou, ele podia isso, aquilo. Então, tem gente que tem essa inteligência e eu ensino nesse livro. E eu falo de DABA, depressão, ansiedade, burnout, agressividade. DABA. Hoje, as empresas vivem muito o mundo de DABA, né? Muitos colaboradores depressivos, muita ansiedade, muito burnout, muita agressividade. E a gente não percebe que o isolamento digital é impressionante, né? Se você vê as suas amigas, a maioria fala assim, eu quero ficar sozinho em casa. A maioria. As pessoas estão perdendo o prazer de juntar para conversar, para bater papo, para socializar, né? E DABA eu não conhecia, viu, Roberto? Todas as empresas que me pediram palestra desde a pandemia pediram para eu falar sobre saúde mental. É uma epidemia. É uma epidemia. Lembrando que estamos ao vivo, viu? 95,7 FM. Você está no ar. 95,7 FM. Mundial. Pode nos acompanhar. Mundial, Vibe Mundial. Pode nos acompanhar pelo nosso YouTube. É só acessar vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo. Você vai direto para o nosso YouTube. Que nem a Luciana Gomes, a Luciana Akimi Fujita, grande ouvinte nossa. Opa! Luci Rothschild Abreu está aqui também, parabenizando a gente pela entrevista. Luci Abreu, maravilhosa. A Kelly Nascimento, o Márcio André e muitos outros. Você sabe, pessoal, eu adoro a Mundial, adoro. Miriam Morato, que ser humano, que garota inteligente. Diretora-geral da Mundial, agora é Vibe Mundial, Luci Abreu, hein? Luci. Passou aqui ainda agora. Passou agora, tô importante, né? Agora, turma, uma coisa que é muito importante, vocês são jovens, né? Sempre pense o seguinte, eu vou encontrar esse cara lá na frente. Por que eu estou falando isso? Eu vejo que as pessoas estão muito irresponsáveis nos relacionamentos. O teu assunto do momento é esse. Então, eu vou dar um exemplo. Não acontece comigo porque, eu sou uma autoridade, 50 anos de carreira, mas a pessoa chega, cruza com um velhote japonês num hotel. Não cumprimenta, não trata bem. Aí ele fala assim, qual que é a editora? Qual a melhor editora do Brasil eleita pelos editores? Editora Gente há 4 anos. Qual a editora que faz mais best-seller? Editora Gente. A gente recebe 500 autores com seus projetos mensalmente. Aí o sujeito tratou mal aquele velhote japonês. Quando ele vai falar assim, quem que é o dono da Editora Gente? Roberto Chiniachi, que eu tratei mal. Então, as pessoas elas têm que entender que o mundo é muito dinâmico. Quem estava em cima está embaixo, quem está embaixo está em cima. E, primeiro, que tem que tratar de uma maneira respeitosa ser humano. E a segunda, se você pensar na sua carreira, trate respeitosamente. Isso é do livro Inteligência Afetiva e é do seminário The Power.
Então, o pessoal que está lá no meu Instagram, escreve a palavra Power, por favor. Eu estou doido para ver quantas pessoas estão assistindo a gente de surpresa você tá longe, lá. Você não vai ver agora, não. Mas o pessoal, o pessoal do YouTube também. Depois escrevam aí para ele falando. Power. Agora, The Power. E esse poder todo? Esse poder. Eu quero contar uma historinha do The Power. Posso dar um spoiler aqui? Pode, eu vou aprender com ele. Então vamos. Minha mãe era empregada doméstica, meu pai era balconista de farmácia, comprou uma farmacinha. E meu pai fazia uma coisa bonita que não era muito certa. O que ele fazia? Ele tinha uma regra de dar remédio para as pessoas que iam lá na farmácia. Por que não era certo? Por exemplo, eu lembro que ele tinha um antibiótico chamado Tetrex. Meu pai dava uma cápsula de Tetrex. Não era suficiente para resolver, e hoje a gente sabe que antibiótico tem que tomar 5, 7. Ele dava 1. Por quê? Porque era o que ele tinha, na simplicidade, né? E ele queria ajudar. E minha mãe falava assim, Paulo, remédio não foi feito para dar, foi feito para vender. Por quê? Porque minha mãe preocupada com a gente tinha uma estrutura muito simples, e ela enchia a paciência do meu pai. Paulo, você tem que vender remédio. Mas ele chamava minha mãe de Bá, o nome da minha mãe era Benedita. Mas Bá, a pessoa não tinha dinheiro para comprar nada. Paulo, você é rico, né? Aí ele, não, a gente... não, então, aí ele falava, não vou dar mais remédio. Aí ele continuou. Aquela discussão de marido e mulher. Aí meu pai falava assim para mim, eu devia ter uns 7, 8 anos, filho, nunca perca a chance de ser legal. As pessoas são arrogantes, as pessoas são snobs, elas não perdem chance de humilhar. Seja diferente, não perca a chance de ser legal. Ficou com você. Ficou muito. E, pessoal, nunca perca a chance de ser legal. Às vezes, e muitos de vocês, às vezes chega alguém pedindo um autógrafo e fala assim, minha mãe te ama, te adora. Pega o celular. Aí fala, como é o nome dela? Antonieta. Ô, Antonieta, estou aqui com o teu filho, o Luiz. Ele falou que você é o máximo. Pô, olha, você é o máximo. Ele falou que você mandou o livro, você mandou o livro. Obrigado por falar para o seu filho ler meu livro. Olha, você é o máximo. Beijo. É um carinho, 1 minuto, né? Que eu gravo, que eu gasto para gastar aquele... E quem que manda eu gravar o vídeo? Meu pai. Fala assim, Beto, nunca perca a chance de ser legal. Não custa nada. Quando que você teve a sua jornada? Tem um monte de água aqui para você, Roberto. Aqui gente, já acabou. O pessoal que não está aqui em São Paulo tá seco demais, né? O meu aqui eu nem sei, pode pegar. O pessoal aqui me deu uma xícara de água, eu tomei uma xícara, aí pedi mais outra. Tá aí veio, parece que eu tô de ressaca. Gente, eu não tô. São Paulo tá muito seco. Tá muito seco mesmo. Tá na hora de vir uma chuva aí, né, Roberto? Mesmo. Roberto, então... Vai tomando tua água aí, que a coisa minha tá aqui, eu não pus não pus o bico ainda. Tá bom. Roberto, na sua jornada toda, como que você define a sua jornada pessoal de sucesso? Quando você teve a precisão de que você estava no caminho certo? Eu sei que pensando no teu pai era um dos caminhos. Era um deles. Pessoal, a Samira já escutou essa história umas 30 vezes, você vai escutar pela primeira, o pessoal do meu Insta vai escutar de novo. Para mim, a vantagem competitiva na vida mais importante é o amor. Meu filho mais velho, Leandro, nasceu com paralisia cerebral. Nasceu um garoto lindo, que aliás eu sou bom de fazer filho lindo. Todos. Né? Todos. Com 3 meses, ele não estava prendendo a cabeça a nada. Eu levei para os meus professores da Faculdade de Medicina e eles descobriram um raio-x de cérebro, aquele monte de calcificação no cérebro, 157 calcificações. E eles falaram, não vai durar 6 meses, se der sorte, chega em 1 ano. Aquele desespero, né? Eu colocava o Leandro para dormir, bravo com Deus, e, putz, meu filho vai morrer, meu filho. Por quê? Porque eu levei mais a sério o raio-x do Leandro do que o Leandro.
E aí, no momento, eu falei, eu não vou ver o Leandro morrer sem fazer nada. Então, cheguei para os professores e eles... Falei, olha, tem que fazer fisioterapia, tem que fazer uma porrada de tratamento. Eu, Durango, eu era médico de pronto-socorro. E aí eu comecei minha jornada. E quando o Leandro nasceu, com paralisia cerebral, eu era um médico de pronto-socorro. O amor pelo meu filho, a luta pela vida do meu filho me transformou no autor de 34 best-sellers, que já venderam mais de 9 milhões, no palestrante, no mentor, no empresário, várias empresas que você admira, eu fundei. Por quê? O amor a um filho. Para mim, cada um de vocês que vem fazer um curso, que compra um livro, é Deus me dando a oportunidade de estar ao lado dele. Então, se você pergunta, como você me perguntou, Roberto, o que define a sua jornada? A minha capacidade de transformar o amor que eu sinto pelas pessoas em resultado. Leandro fez, em 10 de outubro, 44 anos. Né? Yes! Então, muita gente me pergunta, né? Jornalista adora me perguntar, quando é que você se sente o campeão, o fera, ou não sei o quê? Quando você vê esses eventos, você já teve no Now lá, né? Com 5 mil pessoas, 6 mil... Radiante. Aí você fala, no Now, eu me sinto o máximo... todo aniversário do Leandro. Fala assim, mas não é que eu sinto mal, eu me sinto abençoado, né? Então eu rezo para Deus e eu faço questão de postar foto minha com o Leandro. Lógico, o Leandro tem muitas limitações. E muita gente fala assim, Roberto, valeu a pena? Lógico que valeu, lógico. Agora, o Leandro aprendeu a fazer xixi certinho com uns 15 anos, aprendeu a fazer cocô com uns 20, aprendeu a comer sem jogar tudo no chão com uns 20. Agora, qual que é a lição? Eu nunca tratei o Leandro como se ele fosse um incapaz, sabe? Da mesma maneira que eu nunca tratei o Arthur como se fosse um incapaz, sabe? Então, às vezes os amigos dizem, Roberto, mas você não vê que ele não sei o quê? Porque, por exemplo, o Leandro fez cocô na calça. Eu não chego e falo, normal. Eu falo, Leandro, você sabe onde que tem que fazer? Carinhosamente. Agora, se eu faço isso com um filho com tantas limitações, vou brincar aqui. Imagina o que eu vou fazer com você lá na minha mentoria. Socorro! Ele é o teu grande sucesso, né? É o grande sucesso. Né? Então, eu aprendi... Cada filho é um sucesso. Cada filho é um né? sucesso. Porque um é diferente do outro, né, Roberto? Aqui entre nós, eu vou falar para você. Só para mim. O Leandro é meu maior sucesso. Leandro! Olha que sucesso, Leandro. Um beijão. Mas o Leandro é o exemplo para os outros filhos, né? O Leandro é o mais velho, né? Para eles também conviverem com todos, né? Ver o Leandro e falar, pô, o cara não entrega rapadura, né? O pai, não entrega rapadura. Teve uma boa base, né? E é uma dinâmica que vocês acabaram criando, né? Por amor. Como você disse, pelo amor. Esses dias, há uns 4 anos atrás, eu estava num evento em Maceió, evento da Tracto, vou estar lá dia 1. Tava uma roda, né? E tinha um sujeito, ele falou assim, sabe, Roberto, estava eu e a Roseli, né? Ele falou assim, no Brasil tem 2 clãs que a gente tem que aplaudir em pé. Os Gracies, o clã do Jiu-Jitsu, e os Chiniachiques no desenvolvimento humano, né? Porque... E agora vem a nova geração, né? Tá vindo uns Chiniachiques que vão ser terapeutas, né? Sim. E sábado... Que todos te seguem, né? Seguem. Todos acabam seguindo. Todos acabam fazendo a mentoria de Roberto Chiniachique. É verdade. Então, se você me perguntar assim, qual que é a minha vocação, qual que é o meu prazer, é ajudar as pessoas a realizar os seus objetivos. E é o que acaba acontecendo, né? Quando você vai num evento comunal, como The Power, as pessoas saem com o gás ali, com
uma percepção diferente do que ela pode realizar. E de que todos têm esse poder. Todos nós temos. Vê, a gente foi feito a imagem e semelhança de Deus. Em época de Olimpíada, isso fica muito mais latente, não é? Vamos entrar em Olimpíadas? Um pouquinho só um pouquinho, porque você participou, não foi? E hoje eu conversei com o Gustavo Borges. Já conversou? Achei que ainda fosse. Não, hoje é 7h30. Mas, turma, deixa eu então fazer um comercial. Para o pessoal que está no YouTube, vai lá no Instagram do Roberto Chiniachik, que é R Chiniachik, escreve a palavra Power. Para você que está no Instagram, escreve a palavra Power e você vai receber as informações desse evento, dessa imersão. The Power. Você acha que alguém aqui não vai participar disso? Pelo menos saber do que se trata? É verdade. A curiosidade fica latente. Quando você... Ontem eu fiquei te acompanhando em alguns momentos e você estava vibrando com Olimpíadas e trazendo informações. Nós sabemos que se o atleta já foi para a Olimpíada, ele já tem um talento, né? Ele já treinou muito para chegar até lá. A gente pode transferir isso para a nossa vida, cada um na sua expertise? Deve. Vê, turma, o atleta, ele tem uma Olimpíada a cada 4 anos. Nós, empresários, nós médicos, a gente tem uma Olimpíada por semana. A gente tem, vê, Samira está aqui, experiente, mas ela não pode usar uma palavra errada, porque se usar uma palavra errada, a casa cai. Não é que a casa cai só na carreira dela, a casa cai na vibe mundial. Por quê? Porque o erro é fatal. Então, nós vamos entrar agora para eu falar para você a minha visão de Olimpíada, de olímpicos e de profissionais. Por que a gente vibra com Olimpíada? Por que a gente vibra com Olimpíada? A gente vibra com a Olimpíada, na minha opinião, por 2 razões. Quais? É excelência, excelência, excelência. O cara tem que ser bom, 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 e ele não pode errar. Mas, se ele errar, ele tem que se recuperar muito rapidamente. Então, a Olimpíada geralmente não permite erro. Mas vamos lá, no judô. Errou. Se você errar nas semifinais, você ainda tem o 3º lugar. Tá. Se você... E o que acontece? Geralmente o cara que perde a semifinal, ele fica arrasado. Só que dali uma hora ele tem que lutar pela medalha de bronze. O que acontece na vida? Samir? E certamente você vê isso. O sujeito toma uma pancada na vida, pau! Ele se arrebenta. Eu tenho certeza que você tem amigas que tinham um baita emprego, foram demitidas, nunca mais conseguiram um emprego, porque o soco foi tão forte que a pessoa não conseguiu se recuperar. Então, a outra coisa ou seja, mas medalhista olímpico não pode errar. Porque isso é muito real o que você está falando. Eu vou falar uma coisa dura, mas vocês vão fazer o The Power, a gente vai mergulhar. Ele tá louco aqui para ficar se movimentando. Nossa! Porque no palco ele Cadê fica o palco? de um lado Cadê pro meu outro. palco? E assim, eu tô vendo a cadeira, daqui a pouco vai pra lá. E é exatamente isso. Olimpíada é isso. Oi? Olimpíada é isso. Vê, você vai fazer uma cirurgia plástica nos seus olhinhos, na sua pálpebra. E o seu cirurgião entra e fala assim: puxa, que legal, dia lindo, né? Você fala, é um dia lindo. Nossa, que legal, vou fazer a sua cirurgia de pálpebra. Ai, que bom. E ele fala assim, nossa, eu estava lendo um livro que errar é humano. O que você faz? Você é louco? Você é louco? Como errar é humano? Não, poxa, errar é humano. Você não acha que errar é humano? Você vai querer enforcar esse cirurgião plástico. Por quê, gente? Eu tenho que entender que as pessoas erram, só que você errou, é uma catástrofe. Quem são as pessoas que a gente admira? São aqueles sujeitos que, debaixo de pressão, mantêm a performance. Isso vale para cirurgião. Eu cresci sendo cirurgião, né? Meu trabalho forte era de cirurgião. Então, vê,
graças a Deus, eu sempre falo que eu falo novidade quando estou aqui com a Samira, porque ela me olha com essa cara de amigo. Roberto, pode confiar em mim e tal. Pode falar que você pode. Não, para ela eu falaria, só que do outro lado tem um monte de milhares de pessoas, né? Mas ele está falando para mim. E, vê, nunca um paciente morreu comigo sendo o cirurgião-chefe da cirurgia. Por quê, Roberto? Por duas razões. A primeira é que eu sempre fui muito CDF. E a segunda, porque os meus chefes não deixavam eu operar uma cirurgia para a qual eu não estava preparado. Então, óbvio, né? Mas, bola bateu na trave. Então, vê, você está fazendo uma cesárea, e você tem, vamos lá, 30 minutos entre o primeiro corte e o último ponto. Aí, daqui a pouco, você está lá. Você faz sinal, bonitinho. Bisturi. Você faz aqui bisturi. Você faz aqui, chega uma tesoura. Você faz assim, chega uma pinça. Pessoal, não entra no centro cirúrgico há mais de 40 anos. Não sei se ainda é o sinal. Mas quando você pede, por exemplo, o Catiguti 40, isso era de 40, que é um fio autoabsorvível. Então, você sutura o útero. Você não vai abrir de novo, porque ele vai desaparecer lá. Aí não tem. Aí você... Que é assim, cadê o... E aí começa uma... E daqui a pouco fica... Aí fica... Pô, o Catiguti 40. E o corpo aberto. E o corpo aberto. E você precisando fechar o útero. Quando termina uma cirurgia dessa, você senta... A sala de médico, do que os médicos ficam, chama conforto médico, né? Então, é uma sala que tem umas cadeiras para você relaxar entre uma cirurgia, que você senta ali e começa, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Senhor, obrigado, porque tudo deu certo, blá, blá. Eu com 25, 24, 25, 26 anos, chega um cirurgião velho. Moleque, não erre! Erro de cirurgião é pago com vida. Você tem que checar tudo. Você tem que não sei o quê. E aquele grito fica na tua cabeça. Eu aprendi que eu não sou pago para errar. Eu sou pago para resolver. E tem que resolver. O que acontece com a maior parte dos profissionais? Ele faz de qualquer jeito. Ele não percebe que a perfeição chega com o cuidado dos detalhes. Então, pessoal, é o seguinte, errar é humano, mas se esse for o seu mantra, você vai ser um médico mediano, você vai ser um empresário mediano. Por quê? Porque os feras, eles querem a perfeição, eles querem a excelência. Roberto, e quando der encrenca, você respira fundo, levanta a cabeça e fala... Eu vou resolver esse negócio. Você não foge. É por isso que a Olimpíada é o máximo. Então, vê, hoje a lutadora, a judoca brasileira, então, errou, perdeu. Por quê? O outro foi melhor. Legal. Plim, foi de novo. Cometeu um golpe que não podia, então ela foi. É assim que é a vida, pessoal. É assim, e você vive uma Olimpíada toda semana. E você tem que ter precisão, superação, principalmente honra. Por isso que é muito importante a gente também ter o equilíbrio emocional. Muito importante. Ir em busca dessa questão psicológica também, né? Porque a cabeça dos atletas... Vê, pessoal, eu fui o primeiro médico que foi cuidando na Olimpíada de Sydney para... Hoje, lá no meu Instagram, tem uma live com o Gustavo Borges. Ele conta, eu lá no vestiário, ele participou ajudando, dessa Olimpíada, né? Ele participou, ganhou medalha, eu estava com ele. É o seguinte, vamos lá, um time de futebol. Vamos pegar um time que... Vamos lá, Corinthians, eu sou corintiano. Ok. O Corinthians... Me too. O Corinthians está jogando mal. Toma um gol, que nem tomou esses dias, a cabeça do atleta automaticamente começa um diálogo interno assim.
Putz, e se a gente perder de novo? E se a gente perder de novo? Putz, o jornalista vai me encher o saco. Putz, eu não vou poder ir no shopping. Putz, vão criticar meus filhos. Os coleguinhas de classe vão tirar sarro. Você para de jogar bola para conseguir administrar esses diálogos internos. Roberto, qual é o seu trabalho? Meu trabalho é, vamos embora. Foco no resultado, foco nessa próxima jogada, foco no companheiro. E vamos mudar esse diálogo interno. Vamos parar com esse diálogo interno negativo e vamos criar um diálogo interno positivo. Então, vê, é uma baita experiência. Depois eu cuidei do projeto olímpico do Pinheiros. Pinheiros é o clube que mais manda atletas do mundo. Para as competições em geral, porque né? Ele tem não sei como é que está agora, ele tem uma política de adotar os atletas que têm perspectiva de ir para a Olimpíada. Tá. Que é ótimo para os sócios, porque os sócios treinam. Então, por exemplo, a Letícia e o William, que ganharam medalha, são do Pinheiros. Então, a moçada que treina judô, treina com medalhista olímpico, né? Então, sigam os bons, né, gente? Que essa é uma coisa importante. O cérebro tem um tipo de neurônio chamado neurônio espelho. Qual que é a função dos neurônios espelho? É mimetizar o lugar que você está, o ambiente que você está. Para quê? Para garantir sua sobrevivência. Tá. Então, os bichos, os neurônios espelho do bicho, o bicho está na floresta, não importa qual bicho, ele faz o bicho parecer verde. O bicho está na montanha, ele faz parecer. Então, os neurônios espelho, eles espelham o que eles estão vendo. Se você anda com um grupo de perdedores, que são pessoas que reclamam, acusam e dão desculpas, o teu cérebro vai começar a fazer o mesmo movimento. Se você anda com um grupo de campeões decidem, planejam, realizam. É muito importante o meio ambiente. Já diz uma frase, né, que você é o resultado do grupo que você anda. Quem criou essa frase chamava... Roberto Chiniachi? Não. Jim Rohn. Jim Rohn. O Jim Rohn foi um grande consultor norte-americano. Eu tive prazer de ser palestrante dos eventos com o Jim Rohn, que ele era exclusivo da Herbalife. Então, tinha o Pedro Cardoso, montava os eventos, ele levava só Jim Rohn e Roberto Chiniachi. Que massa. O molecão ficava lá, que nem chupando o dedo, assim, aplaudindo. E todo tempo, toda oportunidade que eu tinha de conversar com o Jim Rohn, eu conversava. E quanta gente boa você acabou formando, estão aí, né, Senhora, com você e acabam subindo no palco junto com você, né, Roberto? Roberto, antes de você falar disso, que eu sei que você quer falar, você falou várias vezes aqui do Pai Nosso, do rezar, Ave né? Maria. Ave Maria. Eu lembro de uma época que você foi para a Índia, se eu não me engano. Ou você vai já fui sempre. umas 25 vezes. Vai sempre. Como que é a espiritualidade para você? Como que é o teu dia a dia com isso? Vou dividir a resposta em duas. À vontade. Tá? Pessoal, a função da terapia é preparar nós para a espiritualidade. Se você fica só na psicoterapia, você vai perceber que você tende a voltar com o mesmo problema. Então, por exemplo, você é uma pessoa crítica que está brigando com o seu pai. Aí você vai lá no terapeuta, o terapeuta, brigou com o pai, você falou o que você tem que falar, falou. Aí aí você resolve com o seu pai. Passa 6 meses, você está brigando com o seu sócio. Aí fala. Por quê? Porque, a menos que você tenha uma percepção, qual que é o sentido da vida? E o sentido da vida é você estar aprendendo com pessoas, é você estar evoluindo com pessoas, é você estar amando as pessoas. A menos que você tenha essa percepção, os problemas mundanos, eles ficam se repetindo. Então, por isso que eu procuro sempre, como mentor, trabalhar a dimensão psicológica e espiritual. Por quê? Porque
o psicológico é importante, né? Então, por exemplo, você tem um monte de carolas que são pessoas extremamente tóxicas numa família, são fofoqueiras, são destrutivas. Então, essas carolas, não, mas eu amo em Deus, amo Deus, não sei o quê, mas precisa trabalhar o lado psicológico, senão você verdadeiramente não consegue estar junto de Deus, né? Ter fé. Então, para mim, esse faz parte do meu trabalho. Então, todo mundo que vem trabalhar comigo sabe, eu vou trabalhar o psicológico e o espiritual, não o religioso. Eu não tenho competência para isso, mas essa conexão. Agora, Roberto, eu sou uma pessoa que eu rezo muito. Eu rezo muito. Então, por exemplo, isso aconteceu exatamente hoje. Aconteceu um problema e eu queria tomar a melhor decisão. Eu já pensei como homem de negócio, isso. Falei, opa, peraí, eu estou num estado de estresse porque não era para esse problema estar acontecendo. Pai nosso que estás no céu. Aí vou rezar, me coloco no estado de oração e aí Senhor, me orienta o que é para fazer. Eu decidi e fiz a mesma coisa. Só que eu fiz a partir de um outro estado de espírito. No primeiro eu estava estressado. No segundo eu estava no estado de fé. E no estado de fé você sabe que vai dar certo. Né? No estado estressado você tem certeza que se você não correr vai dar encrenca, né? E poderiam te perguntar, mas por que você decidiu isso? Né? E é diferente mesmo, né, Roberto? O estado que a gente faz as coisas é muito diferente. E um dos poderes, estou falando quase do The Power aqui todo, um dos poderes que a gente tem é o poder de criar um ambiente positivo. Não é isso? Então, por exemplo, eu chego aqui e a gente vê uma atmosfera lindíssima, todo mundo cumprimentando, todo mundo abraçando. Agora, eu vou em entrevistas que, pelo amor de Deus, né? Meu Deus. Aqui não, aqui, pessoal, espera um pouquinho que eu vou falar com a Miriam. Espera um pouquinho que eu vou falar com não sei quem. Outro lugar, meu Deus, pessoal, dá para começar agora para eu ir embora, para não pegar essa energia pesada, Porque isso existe, né, Roberto? Mas a gente chega nos lugares e a gente acaba sendo contaminado e você vai embora diferente de como chegou. Exatamente. Isso que a gente tem que aprender a ter controle na vida também, né? Muito, muito. A gente tem que frequentar lugares que a gente tem uma egrégora positiva. Por quê? Porque a gente vai pegar essa energia. Tá? Lógico, um sujeito como eu, 72 anos, já me trabalhei, a gente já sente, a gente procura transmutar energia, mas melhor chegar num lugar que você não precisa transmutar nada. Já resolve, né? Você medita? Muito. Suas idas para a Índia, sempre tem meditação sempre envolvida? Sempre tem meditação. Seus filhos já se envolveram com as suas viagens também? Já fui com o Arthur. Agora, a meditação é fundamental. Ó, pessoal, meditação... de presença vamos ensinar uma meditação? A meditação básica do Zen budismo chama Vipassana. O que é Vipassana? Você vai fechar os olhos, põe uma música gostosa, light, e você observa a inspiração e a expiração. Inspiração, expiração. Quando você começar a observar, você vai ver que começam a aparecer pensamentos. Então você está lá. Aí daqui a pouco, preciso falar com o gerente do banco. Você olha esse pensamento e deixa ele passar. Inspiração. Aí você é assim, ontem eu fui mal educado com meu filho, preciso pedir desculpa. Você olha, deixa passar. Até que chega uma hora que você percebe que os pensamentos, eles não atraem mais sua energia. Então você começa a ser um observador. Que a gente diz o seguinte, é como uma criança no topo de uma montanha, olhando o trânsito lá embaixo na estrada. Ela não tem ligação, ela olha, passou. O que são os caminhões passando na estrada? Os pensamentos, as emoções.
Esse é o básico, tá? Já me dá vontade de falar coisa. Né? Nossa, como é bom. E né? funciona. Você faz como Vipassana? Faço. E como é importante para a gente estar presente. Uhum. E quando a gente está num momento agitado, vai e se coloca nesse estado, não é? Assim como você faz com a oração, a meditação também acaba funcionando. A oração, então vamos falar sobre isso. A meditação, ela é o seu contato com o seu Deus interno. Né? Porque lá no Oriente, o Deus, ele está dentro de você. Então, você não vai rezar para Buda fazer tal coisa. Você vai conectar com o Buda que está dentro de você. Do Ocidente, eu com Cristo, a gente, na oração, a gente conecta com a fé, que é, eu acredito em Cristo, eu acredito que Ele é Deus, eu acredito, e eu peço para um ser que está fora de mim. Então, a meditação você conecta com o Deus que está dentro de você. A oração você conecta com Deus superior a você. E, gente, ter um irmão mais velho do tamanho de Cristo é the best. Não é? Traz pra perto. Meu, não eu quero esse irmão mais velho cuidando de mim, sempre. Tá sempre, né? Gente, passa tão rápido. 3 minutos para acabar o programa. Não acredito. Não é? É só 15 minutos de programa. Roberto Chiniachik, para a gente terminar, quero que você convide os nossos ouvintes, nossos seguidores, a te acompanhar. E tem um monte de gente que aqui no meu YouTube também já escreveram The Power. Ah, que bom. Maravilhoso. Entender esse poder que nós temos e o quanto a gente pode Eu preciso transmutar. que quem escreveu no pro... YouTube, vai para o Insta, porque o sistema que manda uma mensagem explicando, infelizmente a gente não teve ideia, teve a ideia de pôr no... mas a galera tá aqui falando, já estou no The Power. Ah, que legal. Tá sim. Mas vai lá no meu Seus Insta, seguidores. vai lá no meu Insta e escreve lá The Power em algum lugar que você vai receber informações. Eu vou adorar bater esse papo com você ao vivo e a cores 2 dias inteiros. Né? O que é felicidade para você? Olha só, felicidade é um estado de espírito em que, quando as coisas dão errada, eu procuro aprender. E quando as coisas dão certo, eu celebro. Se a gente aprende, não tem felicidade. Se a gente não aprende, a dor se repete, fica se repetindo, e aí você vai dizer que você é um ser infeliz. Inteligência Afetiva está nas livrarias. Editoragente.com.br. Editoragente.com.br. Está lá nas livrarias. Gente, deixa eu falar uma coisa. É tão importante livraria. Então, se você puder, compre o livro nas livrarias. Putz, porque é um lugar abençoado por Deus, porque é um monte de gente querendo ajudar um monte de gente. Mas compra nas livrarias digitais também. Vai passear nas livrarias, tem mesmo. Um monte maravilhosa, elas estão cada vez mais gostosas de ficar, de permanecer. Livraria Curitiba, Livraria Leitura, Travessa, Martins Fontes, várias outras. Instagram, R. Chiniachik. Você vai acabar achando, põe SH aí. Tá lá, é só clicar no nosso Stories, clica que você já vai direto no Roberto Chiniachik, vai acompanhar e vai poder participar de muitas outras atividades do Roberto. Obrigada, Roberto. Delícia estar contigo. Sempre bom o nosso bate-papo. Sucesso! Com muito talento, que o The Power traga muitas alegrias aí para você, assim como inteligência afetiva e todo o resto. E todo o resto, sempre. Não perca a chance de ser legal. Sempre que você puder, estenda a mão para alguém. Esse ficou o recado. Lá do papai. Não é? Obrigada, Roberto. A gente foi bem legal. Opa, um com o outro, não foi? Sempre. Gente, é isso aí. Mundial e você não. Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouco. Tem Jornal na Boa Notícia na nossa programação em 95,7 FM. E amanhã eu volto às 16h30. Aí sim, com o Mundial e você. Aí você vem nele também, Roberto. Um beijo, gente. Até lá. Tá convidado. Beijo, pessoal. Beijo.